Então vou iniciar mais uma gravação. Vamos fazer a parte 6, que eu vou utilizar agora geometria analítica para definir parâmetros de uma função linear para descrever a trajetória de dois pontos. Bom, para quem está chegando agora, a gente já fez nas etapas anteriores o desenho de um triângulo com pontos fixos, depois passamos esse triângulo para ser desenhado a partir das medidas da base, do lado e da altura, mais o centro de gravidade. Porque a gente chegou a uma conclusão que se a gente mudar o centro de gravidade, a gente vai desenhar o triângulo em outro lugar. Bom, além disso, depois a gente usou a matriz de rotação para rotacionar esse triângulo, e depois a gente fez uma pequena alteração para ele rotacionar sempre pelo menor ângulo, para ele não precisar dar uma volta completa para chegar na posição que ele quer. Por exemplo, se o ângulo for de 340 graus, na verdade, ao invés de ele rodar 340 graus no sentido positivo, horário, ele roda menos 20 graus, né? Sentido anti-horário. E depois nós fizemos uma animação, que foi usar o mesmo script, mas fazer o centro de gravidade não, fazer o ângulo rotacionar da posição 0 até a posição que a gente quer. E agora, o que a gente quer aqui, ó, deixa eu desenhar os eixos. Vou passar aqui para o lápis. A gente vai desenhar o eixo X. Vamos desenhar aqui o eixo Y. Marcar um ponto X1, Y1. Vou marcar ele aqui. E vamos desenhar marcar um ponto X2, Y2. E eu vou marcar ele aqui. Bom, então aqui, ó, a gente vai querer definir quais são os parâmetros da função linear para descrever a trajetória desses dois pontos. Então eu vou colocar aqui, ó, a trajetória. No nosso projeto é como se o robô estivesse aqui e ele precisasse percorrer essa trajetória. Para isso, eu preciso calcular esses parâmetros, né? Então vou colocar aqui, ó. Eu vou calcular os parâmetros. E quem são esses parâmetros? São os nossos coeficientes. Então eu tenho aqui o m, que é o nosso coeficiente angular, que é a inclinação. Deixa eu fazer ele ali na frente. Que é coeficiente angular, que é a inclinação, e o C, que é o nosso coeficiente linear, onde a reta corta o eixo Y. Então eu tenho aqui esses dois parâmetros, esses dois coeficientes. Bom, em primeiro lugar, como que eu vou calcular o m, que é o coeficiente angular? Eu vou pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, transcrever ele aqui. Então tem esse ponto 1 e ponto 2. Aqui é o nosso x1, aqui é o nosso x2, aqui é o nosso y2, aqui é o nosso y1. Da engenharia a gente sabe variação
de y, variação de x, nosso cateto adjacente, nosso cateto oposto. Daqui então a gente tem que o m, colocar ele aqui, ó, vai ser a tangente desse ângulo θ, que é o cateto oposto, y2 menos y1, sobre o cateto adjacente, x2 menos x1. x2 menos x1, essa medida aqui, ó, y2 menos y1, essa medida aqui. Então, nós temos, acabamos de encontrar aqui, ó, o nosso m. Agora, chegar um pouquinho para cima, como que eu vou fazer nosso passo 2, como encontrar o c, que é o nosso coeficiente linear. Aí vem lá da equação da reta. Uma delas, né, y é igual a mx mais c. Então, o nosso c vai ser, posso pegar o ponto 1, y1 menos m vezes x1. Então, agora, nós temos aqui, ó, as duas formas de calcular os dois parâmetros, m, coeficiente angular, e o c, coeficiente linear. Então, vamos lá agora no MATLAB para ver isso funcionando, que é a aplicação disso aqui que a gente demonstrou. Vamos lá para o MATLAB. Aí nós temos aqui, ó, as nossas práticas boas práticas aí de programação, né? Vamos fazer a limpeza, né? Limpar o command window, limpar as variáveis, fechar todas as janelas. Definimos o ponto 1, que tem coordenada x igual a 1 e y igual a 2, ponto 2, 8 em x e 6 em y. Aqui, ó, nós fizemos o nosso coeficiente angular, que é o y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. O nosso coeficiente linear, onde a reta corta o eixo y, vai ser y1 menos mx1. E aqui eu faço, aproveitando a vetorização do MATLAB, eu faço o x variar do ponto x1, que é 1, até x2, que é 8, variando de ponto 1 em ponto 1. É um vetor aí de pontos para x. E o y eu faço substituindo cada x desse, multiplicando por m, somando com c. Então, ativo a plotagem no gráfico, várias plotagens, né? Vou plotar todos os pontos x, y que a gente calculou aqui em cima, com um pontinho da cor azul, tamanho 3. E vou plotar o ponto inicial e final, que era o nosso objetivo, 1, 2, 8, 6. P1, P2, P1, P2, os 2 e 1, né? X e Y. Ativei o grid, determinei de uma outra forma os limites para o eixo X e Y e coloquei um título aqui, né, que é a linha com o coeficiente angular e com o coeficiente linear. Então vamos executar para ver se vai dar certo. Então eu tenho aqui, ó, o ponto 1, 2, que é esse daqui, e o ponto 8, 6, que é esse. Ele calculou o coeficiente angular 0,57
e o coeficiente linear, calculou aqui, ó, 1,44. Então ele achou a inclinação, calculou todos esses pontos. Agora eu tenho esses pontos aqui, ó, cada um deles. Então a gente vai poder, com o nosso objetivo, fazer com que o robô, o centro de gravidade dele, se desloque por esses pontos. E aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui 7, 9. Nosso destino vai ser 7, 9. Ele vai recalcular o coeficiente angular, o coeficiente linear e vai marcar aqueles pontos lá, ó. 7, 9. Então, nossa parte que é calcular aí essa trajetória entre os pontos da trajetória entre esse ponto inicial e ponto final.